Seja bem-vindo ao 7º episódio do podcast Referência em Pilates. Eu sou Everton Brito. E eu sou Tatiana Capuani. Aqui nós contamos histórias e compartilhamos estratégias de profissionais e alunos do TSP que chegaram à referência. E a convidada de hoje é a nossa aluna Tatiana TM de Belo Horizonte. Tudo bom, Tatiana? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Tá bom. Tati, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A gente fica muito feliz em você ter aceito o nosso convite para vir aqui hoje contar detalhes da sua história, de como é que foi toda essa trajetória aí para você alcançar essa referência, né? Para você alcançar o sucesso que você alcançou. Então, muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada a vocês pelo convite e poder compartilhar a minha história aí para todo mundo. Legal. Bom, antes de a gente começar aqui, vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, não deixar de se inscrever aqui no canal, deixar o like, seu comentário. Quanto mais você compartilha, comenta e curte os nossos vídeos, a gente produz muito mais conteúdos para ajudar você. Tatiana, conta um pouco para a gente da sua história, como você começou, né, para a gente construir aqui um processo para as pessoas entenderem. Qual é a sua formação? Quando você começou? Qual foi o seu primeiro contato com Pilates? Então, eu sou fisioterapeuta, sou formada há 13 anos, e aí comecei a ter contato com Pilates um pouquinho antes de formar. Eu trabalhava numa clínica, fazia estágio numa clínica, e eles abriram um estúdio de Pilates lá. Então, acho que 14 anos atrás. E aí eu comecei a me interessar pelo Pilates, eu trabalhava lá na parte só de fisioterapia, e aí uma das donas do Pilates falou: Tati, faz o curso de Pilates, porque a gente gosta muito do seu trabalho aqui na fisioterapia, e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem no Pilates. Então, antes de formar, eu fiz o curso de Pilates e comecei a trabalhar lá com elas nesse estúdio, e foi, assim, meu primeiro contato mesmo com o Pilates. Tá. Aí, Pode falar. Logo um ano depois que eu já estava no Pilates, eu me formei, fiquei ainda um tempo trabalhando com eles, e depois que eu saí de lá, eu abri o meu estúdio. Tá. Então, já tem 11 anos que eu tenho meu estúdio de Pilates. Ô, Tati, me fala uma coisa, quais foram os primeiros desafios que você enfrentou quando você trabalhava lá naquele estúdio ainda? Como que foi, assim, o começo com Pilates? Infinitos desafios, né? Primeiro, que acho que a visão de Pilates na época que eu fiz o curso era completamente diferente. Então, eu tinha um estúdio com cada aparelho diferente e aquela dificuldade. Tanto, eu acho que quando a gente forma, a gente tem uma visão muito pequena em relação a marketing, venda. Então, a gente forma fisioterapeuta. A gente acha que a gente vai ter todos os clientes chegando e que a gente vai atender todo mundo. E, na verdade, o cliente só vai chegar se a gente fizer alguma coisa, né? Mas a gente não aprende isso. Então, foi um dos primeiros desafios. Né? E depois, com o estúdio crescendo também, os horários acho que foram ficando mais difíceis. E aí eu tive que ter uma equipe, colocar alguém para trabalhar comigo. Aí já veio outro desafio. Né? Porque a gente também não aprende a passar o que a gente sabe. Então, é muito difícil essa questão de treinar a equipe, de colocar um padrão na aula, né? Acaba que a gente quer que a aula de todo mundo seja um pouco parecida com a nossa, mas cada um tem sua essência. Então, isso também foi uma dificuldade, trabalhar com outras pessoas, assim. Depois eu adquiri outro estúdio, e aí dentro do meu mesmo espaço eu tinha 2 estúdios. Ah, você comprou mais aparelhos para colocar. Mais aparelhos, isso. Eu comprei mais aparelhos. E aí, na época, eu tinha o meu espaço com 2 estúdios separados, assim. Então, eu atendia em um espaçozinho aqui e a outra fisioterapeuta no espaçozinho de cá. E cada uma com seus 4 aparelhos separados. E vocês atendiam quantos alunos, Tati? No inicinho, a gente começou atendendo 10, aí depois quando eu adquiri o outro estúdio foi para uns 20, 30. Na época até a gente chegou no número bom, assim, acho que eu atendi até uns 40 pacientes dividindo com essa fisioterapeuta. Assim. Certo, nesses 2 estúdios. Nesses 2 estúdios, e mantendo aquela coisa separadinha, né? O que a gente aprendeu no curso. Cada uma atendia com 4 aparelhos separados.
Sim. Ô, Tati, e qual era o tipo de público, assim, as pessoas que chegavam até você no seu estúdio para serem atendidas, elas vinham geralmente por quê? Como que era o tipo Então, de público? o bairro que é o meu estúdio hoje, né? Eu mudei o espaço, hoje eu comprei uma casa e, né, hoje eu tenho um estúdio no mesmo bairro que eu já trabalhava. Então é assim, meio quarteirão para cá. Então é o mesmo público que eu atendia. E o bairro aqui de Belo Horizonte é um bairro muito antigo. Então eu atendo muitos idosos. Sempre foi o meu público-alvo, assim. Então, na época, quando eu abria, há 11 anos atrás, a gente fazia até panfletagem de papelzinho, porque os idosos não tinham tanto acesso à rede social. Então, a gente distribuía era papelzinho na casa deles e tem a igreja do bairro, então eles se encontravam na igreja, aquela questão do boca a boca, um ia falando com o outro. Ah, Tati, eu faço pilates com a Tati. E eu sempre denominei o meu estúdio como Serikawa, que é meu sobrenome, né? E é um pouquinho difícil de falar. Então ninguém falava, todo mundo falava, vai lá na japonesa, é aquela japonesa. Então todo mundo me conhecia assim no bairro. Então hoje, meu público sempre foi mais idoso. Hoje eu tenho, acho que até um pouquinho depois do TSP, assim, isso agregou muito para o meu trabalho. Que com essa questão de entrega de resultados e tudo, eu atraí um público um pouco diferente. Olha que eu comecei a atuar, hoje eu tenho atletas que eu nunca tinha trabalhado antes. Hoje eu tenho um público mais jovem, então eu tenho horários que eu consigo atender um público mais jovem, principalmente à noite, né? E aí na parte da manhã e tarde é mais concentrado aqueles pacientes mais idosos. Então, isso foi uma coisa que agregou ao meu trabalho. E como é que... quando que você... como você chegou na Tati? Qual era a dificuldade que você tinha? Porque você já tinha o estúdio, pelo que você falou, você era fisioterapeuta, já tinha facilidade de trabalhar com Pilates, aplicando a fisioterapia no Pilates, mas qual foi a dificuldade? Quando você encontrou a Tati, ou até mesmo quando você comprou ou se tornou aluna do TSP, qual era o problema que você tinha que você queria solucionar? Qual era a sua dor? Qual era porque, ou pelo que você tinha, aí você devia trabalhar bastante, né? Sim, na verdade eu conheci a Tati através do workshop de aulas em grupo, porque quem me ajuda a administrar o meu estúdio é o meu marido. E ele sempre teve uma visão mais ampla do Pilates. Acho que por trabalhar nessa parte de administração, né? E aí ele sempre falava, Tati, a gente não pode ter um estúdio dessa amplitude e atender só 3 pacientes por horário. A gente fica com infinitos aparelhos sobrando, o espaço que a gente tem, a gente precisa implementar um outro tipo de aula. E eu sempre com aquela visão mais, assim, de fisioterapeuta, e aí eu falava com ele, é impossível, eu não vou dar conta nunca de atender 8 pacientes num horário só. Aí eu ainda brigava às vezes com ele, falava, você fala isso porque você não trabalha aqui, você fica só lá no escritório. E a gente tinha esses perrengues, assim. E aí foi quando eu conheci a Tati no workshop, aí eu comprei o workshop de aulas em grupo, e ele falou comigo, você vai ver, ela vai mostrar pra gente que é possível. E ele sempre tinha essa visão de estúdio, a gente vê muito isso fora, né? Acho que nos Estados Unidos, então a gente vê aqueles estúdios enormes com vários reformes, e ele tinha muito essa visão. Aí eu sempre falei com ele, eu não sei como que eles conseguem dar aula, eu não consigo dar esse tipo de aula. E aí foi quando a gente adquiriu o workshop e a gente começou a abrir, né? Na verdade, eu comecei a ampliar minha visão em relação a outro tipo de aula, aulas muito mais dinâmicas, porque acho que a minha aula como fisioterapeuta era aquela aula muito, como é que eu posso falar? Mais devagar, mais focada, vamos reabilitar isso, vamos tratar isso, mas muito uma aula muito fluida, muito dinâmica. E aí eu comecei a mudar a minha visão. E aí depois eu resolvi investir no TSP, porque eu fiquei encantada com a Tati. Essa parte de aulas em grupo, que o fisioterapeuta, a gente escuta muito, né? A Tati também recebe muita dúvida disso.
Você, como já tem um estúdio, já tinha um estúdio grande, com mais alunos, e seu marido, ele tem uma visão mais comercial, administrativa, né, do negócio, é como se fosse uma fábrica com uma máquina não parada, né? Então, você tem o horário que você já tem que estar dando aula, ao invés de ter 4 alunos, 3 alunos, às vezes tem 2, às vezes tem 1. Então, você tinha a capacidade de otimizar o espaço do seu estúdio, utilizando a mesma hora que você já está concentrando, a mesma estrutura, né? Então, isso é uma dificuldade que muita gente tem, principalmente quem acompanha a Tati tem estúdio, né? Ele não percebe, ele acha que para ele ganhar mais, ter mais alunos, ele precisa trabalhar mais. Às vezes ele consegue trabalhar com a mesma estrutura, só sabendo usar os aparelhos, sabendo usar a voz de comando, sabendo usar essas coisas, né, Tati? É isso mesmo. Quando eu resolvi inserir as aulas em grupo lá no meu estúdio, né? Bom, primeiro veio a capacidade de tratar a dor. A partir do momento que eu desenvolvi um método para tratar a dor das pessoas, eu me sentia muito segura. Então, se eu tivesse, independente do número de alunos ali, eu conseguia dar conta daquilo, né? Eu falei, poxa, eu preciso atender mais pessoas no meu estúdio, pensando exatamente como o teu marido. Poxa, eu tenho um estúdio aqui, um estúdio grande. Eu tenho que colocar o maior número de pessoas aqui dentro para o meu negócio ser mais rentável, né? E para eu poder oferecer para as pessoas lá fora um tipo de aula que elas possam pagar. Porque tinha aquilo, poxa, adorei, mas assim, nesse momento não cabe no meu orçamento. Mas eu queria muito fazer aula com você, por causa do seu acompanhamento, por causa da sua expertise. E aí, nas aulas em grupo, a gente conseguiu resolver esse problema, né? Hoje eu fico vendo, assim, profissionais como você, que tem um estúdio, os 4 equipamentos diferentes, não tem o domínio para dar aula nos 4 equipamentos diferentes, não consegue dar uma aula que é uma aula satisfatória, que é uma aula que encante o cliente, que deixa o cliente satisfeito, né? E nem você fica satisfeita como fisioterapeuta, né? E por isso muita gente tem o estúdio, mas está andando com o avião vazio, né? É como você pega um avião e você voa com 3 assentos ocupados e o 4º assento está sempre ocioso. Isso é uma perda muito grande de dinheiro, né? Uma perda muito grande de faturamento. E quando eu falo para as pessoas, olha, dá para você colocar um 4º aluno, elas têm essa mesma reação. Imagina, eu não vou conseguir, né? Mas você só consegue, de fato, quando você tem o domínio do método e quando você aprende a tratar a dor das pessoas, né? Isso muda o negócio, né, Tati? Eu falava isso, ele me falava isso e a minha resposta sempre era assim, muito negativa, porque eu falava com ele assim, né, quando a gente abriu, eu trabalhava de 7 às 21 o tempo inteiro. Depois a gente foi colocando, né, outras fisioterapeutas para atender junto e tudo. E quando eu cheguei no TSP, eu já estava com a minha carga reduzida por causa das nossas filhas, né? E aí eu tentei diminuir mais a minha carga de trabalho. Mas eu falava com ele assim, eu lembro daquela minha época que eu trabalhava, eu chegava no final do dia, só funcionava se eu tomasse remédio, porque a minha cabeça parecia que ia explodir. Então, não tem como dar aula para mais gente. Aí ele falava, Tati, tem jeito, a gente tem que descobrir qual é esse jeito. Né? E hoje eu falo com ele, gente, hoje eu dou aula, né? Eu estou sem a fisioterapeuta da tarde, estou em processo de seleção, de treinamento, de equipe e tudo, e hoje eu dou aula a tarde inteira, até 9 horas da noite, como eu fazia antes, né? E eu saio daqui super feliz, dei o meu melhor, dei a melhor aula que eu podia, apago a luz, vou embora feliz e não tenho mais aquele estresse. Porque eu acho que eu dominei, né? Eu comecei a dominar essa questão do dar aula, de ter uma aula fluida, dos pacientes entenderem também o que eles estão fazendo ali, que não depende só de mim, que depende deles também. Então, eu acho que comecei a dividir mais aquela carga daquele peso, né? Eu preciso entregar isso para ele. Não, eu preciso entregar, mas ele também tem que fazer a parte dele. E aí eu acho que isso ficou muito mais leve para mim hoje. Hoje a minha aula é bem mais tranquila. E como você... E depois você disse, aí você começou a aplicar os conceitos do workshop Elas em Grupo e depois você entrou no TSP. O TSP, ele complementou em que nesse processo todo? Nossa, muita coisa. Eu falo assim, eu tinha feito até uma listinha de tanta coisa que eu não queria esquecer de falar, assim. Mas eu aprendi, eu falo assim que com o TSP, né, não só a questão de
de prática, de teoria, mas eu falo assim, que uma das coisas que para mim fez muita diferença, que eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha feito isso na minha vida, que foi um briefing. E eu falava, gente, isso é sensacional, fez toda a diferença aqui. Então, o meu marido hoje tem investido muito nessa questão de tráfego pago, né? Acho que marketing digital e a divulgação do nosso estúdio. E eu sempre falo com as fisioterapeutas que estão comigo, gente, de nada adianta o cliente chegar aqui se a gente não aprender e a gente não saber como segurar eles aqui, né? Porque senão ele vem, passa e vai embora. E a gente tem que conseguir segurá-los aqui. E uma das coisas que a gente implementou aqui no nosso estúdio foi essa questão do fazer o briefing. Então, a gente liga, conversa e pergunta. E aí, quando ele vem para a aula experimental, ele já vem para aquela aula experimental preparada para ele, e ele já se sente importante. E eu acho que depois, uma das coisas que a gente percebeu, depois do briefing, a gente não teve mais esse negócio de eu tinha uma aula experimental marcada aí, mas meu cachorro comeu sabão, não vou poder ir. Ou meu pai bateu o carro. Sempre tinha um paciente que inventava uma desculpinha e não vinha. Depois que a gente implementou o briefing, todo mundo vem. E assim, acho que mais de 90% dos pacientes que fazem aula acabam fechando, assim. Então, isso foi uma das coisas que o TSP trouxe para ficar aqui no nosso estúdio. A gente mudou um pouquinho da aula experimental mesmo, que eu aprendi muito com a Tati, essa questão de a aula experimental não é um test drive, a gente não precisa de ficar mostrando para os pacientes o nome de cada aparelho ou o que cada um faz. Isso para eles pouco importa. Né? A gente aprendeu, isso eu falo a gente porque eu fui aprendendo e eu tenho passado isso para a minha equipe, né? Para que as meninas que trabalham comigo possam trabalhar dessa forma também. A questão de... A gente sempre foi muito metódico com a questão de respiração. E eu já me senti muito frustrada antigamente quando eu já perdi uma paciente que ela chegou aqui e falou assim, Tati, eu adorei a sua aula, mas eu não consigo contrair, respirar, contar e fazer o exercício ao mesmo tempo. Então, eu acho que Pilates não é para mim. Eu vou voltar lá para a minha musculação, que eu achava mais fácil. Então, depois que eu aprendi essa visão diferente, né, de que a respiração, muitas vezes, a gente cobra sem um porquê, muitas vezes ela atrapalha mais do que ajuda. Eu mudei essa minha visão em relação à respiração também. Foram muitas coisas. Deixa eu tentar lembrar que a sua história é muito interessante, é até diferente das outras histórias que a gente tem contado, porque você conseguiu adaptar o conteúdo do TSP para outras necessidades que você tinha. A gente acompanha muita gente que tem estúdio, né? Assim, ele conseguiu montar o estúdio, ele tem até algum certo número de alunos, mas ele não consegue ou contratar ou ele não consegue treinar a equipe. Aí ele centraliza muito o trabalho nele, porque só eu sei fazer, as pessoas que trabalham comigo não conseguem, e isso acaba tirando, né? Deixando a pessoa cansada, frustrada, você começa a ter colaterais na sua vida pessoal, e você conseguiu fazer isso, você conseguiu absorver toda a parte do método, do TSP, as coisas que são boas, pegar os pilares e começar a implantar no seu estúdio. Então, praticamente hoje, o seu estúdio inteiro, ele replica o modelo do TSP, né? Sim, com certeza. Eu tinha essa dificuldade, eu acho que até lá no TSP, em alguma aulinha, eu comentei isso com a Tati, assim, de passar para a minha equipe, como eu podia passar isso para elas, né? Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, e a partir do momento que eu ia aplicando aqui, eu falava, gente, isso dá certo, é assim, 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 e aí eu passava para elas. Então, hoje, com certeza, muita coisa do que eu mudei, e hoje a gente tem um quadrinho aqui também que eu coloco na parede, porque eu falo assim, que antigamente eu sempre via resultados. De fato, eles aconteciam, mas às vezes, para a gente que tem um olhar clínico, é muito mais fácil você ver, olha como a sua cifose melhorou, sua hipercifose melhorou, olha só como seu equilíbrio, né, desenvolveu, olha, e aí o paciente falava assim, eu nem estou enxergando tanto assim, eu acho que ela está falando isso para me agradar. E eles às vezes não enxergavam isso, e a gente falava, poxa, eu me sentia frustrada, falava, eu estou vendo isso e a pessoa não está enxergando, né?
E aí, hoje, a gente tem um quadro de resultados, onde a gente tem um papelzinho, todos de 3 em 3 meses, a gente entrega para eles, e aí a gente pede para eles escreverem de próprio punho, né? Os desejos que eles têm com o Pilates, o que eles veem, os objetivos que eles têm, e aí a gente escreve ali necessidades que a gente observa durante as aulas, e a gente vai falando, olha, você não tinha visto isso, mas isso também é legal de você trabalhar. E a gente vai escrevendo. E daqui 3 meses, a gente dá para ele essa folhinha e fala, escreve aí para mim o que você acha que você melhorou. Aí a pessoa fala, poxa, eu tinha essa dor no joelho, eu nem lembrava. Nem lembrava que eu tinha essa dor, eu vim aqui para tratar dessa dor, eu nem tenho mais dor no joelho. Aí eu falava, tá vendo? Então você percebeu que você melhorou. Aí a pessoa, é verdade. Aí eu dou outra folhinha para ele e falo, bom, essa daqui já era, próximo objetivo. Então, hoje a gente consegue mostrar mais isso para eles, e foi um incentivo. Muitos deles, às vezes, estão aqui, principalmente as senhorinhas, né? E aí elas falam assim, Ney, hoje eu tô com preguiça, eu vim aqui só bater papo. Aí a gente fala, olha o que você escreveu lá. É verdade, eu escrevi que eu quero melhorar meu equilíbrio, então eu tenho que fortalecer, né? Tem que fortalecer. Então a gente colocou um quadrinho de lembrete. Eu me lembro até quando você me contou que você usou essa estratégia, eu inclusive usei como exemplo lá no TSP e falei, olha, a Tati fez uma estratégia assim, porque você pegou o conceito que eu ensino para vocês, olha, a gente tem que mostrar para o cliente o resultado, porque o resultado existe, mas a gente tem que tornar ele material, tem que tornar ele real. Eu posso te falar, Tati, eu tenho um iPhone. Você pode acreditar em mim ou não. Agora, se eu te mostrar, ó, eu tenho um iPhone, você está vendo, ele está aqui. Então, a gente tem que tornar o resultado real para o aluno. E você fez isso de uma forma muito criativa e muito legal. E, assim, é uma ferramenta poderosa de engajamento e é uma ferramenta poderosa de fidelização. Você acabou de falar um negócio agora que me fez lembrar que eu li num livro, ele está até ali, ó, eu gosto muito daquele livro. Chama-se Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Lá dentro, ele fala assim, as pessoas detestam ser incoerentes. Você pode chamar a pessoa de qualquer coisa, mas quando você chama ela de louca, ela fala, opa, louca eu não sou, né? Então, ninguém gosta de falar, eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer, sei lá, vou fazer uma dieta, eu vou fazer um exercício, eu vou fazer pilates e não fazer. Porque daí vem alguém e fala assim, mas você não falou que você ia fazer dieta? E agora você não tá fazendo? Aquilo dói, né? Eu vou fazer exercício. Aí o Everton vem e fala, Tati, você não falou que você ia fazer exercício? Pois é, não tô indo. Poxa, isso dói, né? Então, quando a gente torna público o nosso compromisso, fica mais fácil da gente se comprometer. Por quê? Porque os seus alunos, eles não querem parecer incoerentes para você. Então, a partir do momento que eles colocam lá no papelzinho, eu vou melhorar a minha mobilidade da coluna lombar. Não sei, né, que palavras que eles usam, escrevem do jeitinho deles, né? Eu vou ser frequente nas aulas, eu não vou faltar mais, né? Ele não quer ser incoerente. Eu não vou ficar de preguicinha na aula. Ele não quer ser incoerente, né? Por quê? Porque ele se comprometeu publicamente, tá num quadro, tá todo mundo vendo ali, né, o que ele faz. Que foi a mesma coisa que eu fiz nesse começo de ano, né? Eu me propus a ser mais frequente na atividade física. E aí, eu falei isso, inclusive, lá no Instagram. Eu falei assim, eu vou me comprometer publicamente. Então, eu tenho começando certo. E na minha proposta, na minha meta, são 4 vezes por semana. Então, eu vou lá e mostro nos stories. Ó, começando certo, deu certo hoje. Né? Hoje eu treino 1. Amanhã eu treino 2, 3, 4. Então, é uma forma de eu me comprometer. E você quer saber que engraçado? Essa semana passada aconteceu um imprevisto e eu não consegui treinar. As pessoas vieram me perguntar, essa semana você não treinou? Eu falei, pois é, eu fui doente e aí eu não pude treinar. Né? Mas quando a gente se compromete, e até eu mesma, quando dá aquela preguiça, eu falo, não, eu me comprometi publicamente, então eu vou fazer isso. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa, né, de fazer os alunos se comprometerem de fato, e materializar esse comprometimento. Muito legal. E existe uma outra visão, né, desse processo. Eu estava conversando com a Tati tempos atrás, acho que de um parente, um familiar de uma amiga dela que ficou doente. E acontece muito isso com quem tem dor, né? Ou as pessoas de mais idade. Às vezes ela tem uma dor, ela já se acostumou a viver com aquela dor, que para ela o normal é aquilo.
E quando você tem esse acompanhamento, a pessoa fala, eu nem sabia que eu tinha essa dor no joelho, eu não sabia que eu tinha isso, não tinha aquilo. Existe ainda uma possibilidade não só de fidelização, porque a pessoa sabe que ela tem um planejamento com ela, né? Ó, você vai melhorar dessa dor, dessa, da outra. Você tem a fidelização, porque a pessoa fala, olha, a Tatiana, ou a equipe da Tatiana, que você já consegue aplicar isso para sua equipe, ela cuida de mim, né? Então, você tem toda essa evolução, esse planejamento, esse compromisso, e ainda tem uma outra estratégia que ainda que a Tati explica, usa e às vezes consegue usar, que é o quê? Olha, você tem a nossa aula aqui em grupo, você tem esse problema, a gente está corrigindo, mas se você quiser, existe a possibilidade de a gente acelerar, você ter um atendimento personalizado, que a gente fazer uma sessão à parte. Então, existem várias possibilidades quando você cria esse formato. E aí, uma coisa que a Carla falou ontem também, o profissional comum ou de Pilates... A Carla, para quem não conhece, é outra aluna do TSP e o podcast dela está aqui também. Vai sair ainda, vai sair. Então, o que acontece? A Carla falou, quando o aluno chega e você só fica falando de dor, às vezes a dor nem está tão aguda, ele fica focando na dor. Mas aí você está focando na solução, né? Então, o objetivo que ele quer, ele traça as metas dele e você vende a transformação. O que o Pilates vai fazer por você, né? Então, isso é muito legal, muito interessante. E a gente percebeu isso, que quando o próprio cliente novo chega no estúdio, e aí a gente sempre mostra, olha, se você vier aqui, a gente no final da avaliação, a gente vai te entregar aqui um papelzinho, você vai escrever tudo que você deseja, todos os seus objetivos, o que você precisa para chegar nesses objetivos, e aí tem a parte que eu também vou preencher com as necessidades que eu observar que você precisa, e aí o cliente novo, ele chega e fala, poxa, é legal isso aqui, eles vão me entregar alguma coisa, né? Eles vão focar no que eu quero. Não é só uma aula de Pilates qualquer, que eu vou chegar, fazer Pilates, tchau, vou embora para minha casa. Não, ela vai pensar no que ela vai planejar alguma coisa para tratar ali o que eu escrevi no papel. Então, a gente já teve vários clientes novos desse ano que eles vieram e falaram assim, a gente fez aula experimental em outro estúdio e tal também, mas isso aqui eu achei legal, nunca vi isso aqui. Então, a gente viu que é um atrativo também para o cliente que está chegando, né? Justamente porque mostra que você não está ali só para dar uma aula de Pilates, você está ali para cuidar dele. E é por isso que ele está te procurando. Né? Eu sempre digo isso exaustivamente. O cliente não está querendo fazer Pilates, porque ninguém quer sair de casa para se mexer. Mexer o corpo é exaustivo, é cansativo, é exigente, né? Mas as pessoas querem... E quando ela vê resultado, quando ela vê resultado, se você se dispõe a ir a uma academia, ou se você dispõe a fazer uma dieta, você não tem um resultado rápido, você desanima mais fácil, Exato. Né? E quando você atende, e muita gente tem medo ou não quer, ou evita atender aluno com dor. Mas o que acontece? É a maior demanda hoje, provavelmente é a sua maior demanda hoje. E quando você atende o aluno com dor, e a pessoa que é aluna de Pilates, mas ela tem o objetivo de emagrecer, por exemplo, é muito mais difícil ela enxergar o resultado que uma pessoa que tem uma dor no joelho grau 10 e abaixo para 5 na primeira aula. Você apresenta para ela. Aí eu queria fazer a pergunta. Como isso impactou no número de aulas experimentais que você converte? Como isso impactou também na avaliação? Como o aluno encara a avaliação quando ele vai no seu estúdio e vem de um outro estúdio para concorrer uma coisa como... Isso é legal. A questão da aula experimental que eu te falei, a gente hoje converte mais de 90% das aulas. Se eu não me engano, não teve nenhuma aula que a gente marcou e a pessoa desmarcou para não vir na aula experimental após o briefing. Eu acho que às vezes a pessoa podia até vir por não vir, mas depois por vir, né? Eu vou porque eu já marquei, e ela falou comigo no dia que ela me ligou, ela me falou que ela ia planejar uma aula para mim, poxa, se eu não for, eu vou ficar com cara grande, né? Então, às vezes a pessoa vem por isso, mas aí quando ela chega aqui, aí a gente tem um espaço muito legal, e aí quando ela faz a aula, que ela vê que a aula foi planejada para ela, eu acho que isso não tem como não ficar. Né? Então, eu acho que isso é mais de 90%. Assim. Em relação a... Tati, e antes não era assim. Antes a gente tinha muitas desculpas, que a pessoa marcava e depois ela desmarcava. Aconteceu um imprevisto, eu não vou poder ir na aula experimental, eu tinha um horário marcado. Então, a gente tinha uma demanda que o pessoal faltava muito nas aulas marcadas, assim, nas experimentais.
E quando então, aí aí tem esse lado, né? Aquela que eu perdi porque eu cobrei demais a respiração. Então, tinha essas falhas, né? Os desajustes, exatamente. E aí, hoje, eu sempre foco muito nisso e falo muito com as meninas que trabalham comigo. Gente, independente se é uma aula, não pode ser uma aula por dar. Ah, eu vou fazer uma aula aqui porque ela vai vir, vai gostar do espaço e é isso. Não. Se ela chegar aqui com uma dor lombar, ela tem que ir embora com uma dor lombar menor ou zero. Né? Então, isso é importante. Se ela chegar aqui com uma dor no joelho, a gente tem que mostrar para ela que o que a gente vai fazer aqui vai resolver a dor do joelho dela, vai diminuir aquela dor. Então, a gente tem que mostrar sempre que a gente vai resolver o problema dele, independente do que seja. Né? Então, acho que isso mudou. E a outra questão da avaliação, né? Eu sempre trabalhei com avaliação. Acho que por estar muito focada naquela questão da fisioterapia, né? Então, sempre faço uma avaliação prévia com o aluno que vai entrar. Mas, aí, o que mudou? Que eu comecei a reportar com as fisioterapeutas que a avaliação também é diária. Então, a gente, com essa questão do nosso papelzinho lá no quadro também, a gente sempre tem isso. Então, a gente vai observando. Você não percebeu que você precisava disso, mas você precisa. Né? Você não percebeu, olha só como é que a sua coluna é hipomóvel. Né? Uma coluna hipomóvel pode trazer uma série de outros problemas para você. E aí a gente vai lá e mostra para ele, coloca ele aqui na frente do espelho e fala, olha, faz uma flexão anterior. A pessoa faz, olha aqui, a sua coluna está retinha. A pessoa, nossa, nunca tinha percebido isso. Pois é, essa coluna hipomóvel pode levar a sua dor lombar. A dor que você está tendo pode ser devido a essa hipomobilidade. Essa hipomobilidade pode ter gerado a sua dor. Então, a gente tem que trabalhar, você precisa ganhar mobilidade ali para não ter outros problemas no futuro. Aí a pessoa vai, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, agora, mesmo tendo aquela avaliação prévia, a gente faz sempre avaliações diárias, né? E o que a gente observa de necessidade vai lá para o papelzinho do paciente. Assim. E como é que, como eu não sou da área, como é que é uma avaliação hoje normal aqui, que você não consegue, que é muito genérica? Como é que funciona? O aluno chega e a avaliação é como? É simples? É feita uma ficha? Como é que funciona? Então, geralmente, uma avaliação genérica, né, Tati? É aquela avaliação cheia de perguntas, ali que você vai lá, faz uma anamnese, que é padrão para todo mundo que não considera quem são essas pessoas, quais são as necessidades delas, e às vezes alguns testes, alguns movimentos, algumas coisas assim, mas é uma avaliação que ela não te dá dados suficientes para você trabalhar no Pilates, né? Eu vejo muitos fisioterapeutas que fazem uma avaliação e eu falo, tá, como é que você se sente depois dessa avaliação? Não sei. O que você aplica dessa avaliação depois na sua aula, né? Porque, na verdade, não adianta. A avaliação não pode ser uma coisa que você só utiliza para o paciente entrar e você ganhar dinheiro com aquilo. Né? Na verdade, ela precisa ser uma coisa que você vai usar útil, exatamente. Se não for útil, não justifica, né? Exatamente. E eles ficam muito inseguros, né? Eles falam, eu não sei, eu fiz isso aqui, eu perguntei tudo isso aqui, eu demorei meia hora para fazer isso. E, na verdade, eu não sei. Mas o que você faz? Fica... Você bota essa avaliação de lado, daí eles falam, aí eu deixo a avaliação ali e vou lá dar aula. Aí como é que você dá a aula? Daí eu dou uma aula, que é aquela aula, né, Tati? Turmas, alunos, que você demonstra, esse aqui é o Reformer, esse aqui é o Cadillac, aqui a gente faz movimentos assim, assado, e uma coisa não se conecta com a outra, né? Então, essa avaliação realmente o aluno acaba não gostando, né? E o aluno fica mais perdido que tudo, né? Ele fala, peraí, um monte de pergunta, aí agora ela me botou aqui, me falou um monte de nome esquisito, né? E não tô entendendo nada, mas e a minha dor lombar? Sim. Eu já avaliei uma paciente aqui e ela falava assim, ela foi muito resistente para entrar porque ela precisava fazer avaliação. E aí, meu marido também não é da área, ele ficava, Tati, mas será que ela precisa? Porque ela falou que tem avaliação lá da academia e tudo, não sei o quê. Falei, fala para ela me mandar essa avaliação, mas eu tenho certeza absoluta que não vai ser útil para mim. Porque, na verdade, a avaliação da academia tem aquela questão do ergométrico, né? Que eles olham, eles fazem um teste, né? E o restante ali não é, para mim é tudo passado muito rápido, assim.
E aí ela enviou, eu falei com o Jonathan, eu vou ligar para ela. Aí eu liguei para ela e falei, olha, a minha avaliação, eu faço uma avaliação dinâmica, muito legal, eu vou te mostrar tudo que eu observar em você, vai ser uma coisa que eu vou te explicar, e depois disso a gente vai conseguir trabalhar lá no Pilates. Aí eu convenci ela, ela veio. Aí no dia que ela veio, ela falou, eu tenho muita dor em trapézio, tenho muita tensão, eu não consigo, parece que meu ombro é preso, e parece que tudo, a minha escápula é presa, eu não sei o que eu faço, e na academia eu fazia muito exercício de fortalecimento, isso não melhorou. E aí eu falei, tudo bem, a gente vai fazer a avaliação e eu vou te explicando todo o passo a passo. E aí, depois, durante a avaliação dela, eu falei assim, eu vou te mostrar uma coisa, eu vou filmar. Então, aí ela virou de costas, eu falei, olha como é que o seu ritmo escapulohumeral é todo desequilibrado. Então, não adianta você só focar em fortalecimento se a gente não melhorar esse equilíbrio da sua musculatura. Então, tudo que você faz, eu te peço para levantar o braço, você joga e faz isso aqui. Então, seu trapézio está trabalhando ali acima do que ele precisa. Quando eu peço movimento excêntrico, o seu romboide contrai mais de um lado do que de outro, então a sua musculatura está desequilibrada. Então, eu falei, eu vou filmar, porque eu vou te mostrar. Aí eu pedi para ela fazer um ritmo escapulohumeral, uma flexão com abdução. E aí, quando eu mostrei para ela, ela olhou a escápula dela e falou, meu Deus, que coisa esquisita, parece que tem um ET nas minhas costas, porque parece que faz assim, pula para trás. Eu falei, pois é, mas isso é todo um desequilíbrio muscular que tem ali. E se a gente não trabalhar isso, você vai ficar constantemente com dor, porque não vai aliviar nunca. Né? Tem alguns nódulos? Tem, mas esses nódulos vão voltar a se formar porque a sua musculatura está desequilibrada. E aí, ela encantou. Hoje ela é minha cliente até hoje, é minha aluna do Pilates até hoje. Ela trouxe o marido, hoje o marido faz Pilates com a gente também. Olha que legal. Assim, então, e aí ela falou, realmente, Tati, eu não imaginava que a avaliação seria diferente, que a sua avaliação seria diferente. Porque se você não tivesse me olhado aqui, talvez você me visse de roupa lá no Pilates, né, de blusa e tudo, e você poderia perceber ou não, né? Às vezes você nem ia ver que eu tinha esse desequilíbrio muscular, né? Então eu falei, por isso a gente precisa ter uma avaliação certeira, uma avaliação bem feita, para que a gente possa dar andamento em tudo, né, no restante aqui dentro do estúdio. Assim. E se você não soubesse disso, né, se você não tivesse percebido essa alteração na cintura escapular dela, você talvez na aula não trabalharia isso. E ela ia continuar com dor. Então, o que é importante entender, né, quando você me pergunta assim, mas o que o aluno percebe de uma avaliação que é boa e uma avaliação que é ruim? Quando a avaliação é uma avaliação feita de forma errada, o próprio aluno fica muito confuso, porque ele não percebe a diferença. Né? Ele fala assim, tá, para que ela viu tudo isso aqui? Para que ela me perguntou todas essas coisas? Ele não vê sentido. E essa pessoa já deve ter feito avaliações em outros lugares, né? Só que avaliações erradas. Então, assim, ela criou uma resistência. Ela falou, não quero ser avaliada de novo, porque o que ela tinha como parâmetro de avaliação era muito ruim. E aí, quando essa pessoa é submetida a uma avaliação correta, ela percebe na hora que é uma segurança muito grande, uma confiança no profissional, uma segurança muito grande de que este profissional tem a solução para o problema dela. Olha, ela viu uma coisa em mim que ninguém viu. E ela está me falando aqui que a gente vai consertar isso, que a gente vai ajustar isso na aula de Pilates. Então, a avaliação é uma ferramenta poderosíssima quando bem utilizada. E, sobretudo, ela é uma ferramenta de venda. Porque essa aluna, independente do quanto você cobre, ela não vai fazer Pilates em outro lugar. Ela vai falar, vou fazer Pilates com a Tati, porque a Tati quem descobriu o meu problema e ela que está aqui falando para mim que existe uma solução. Então, isso gera um valor absurdo assim, para o seu trabalho. Não tem o que discutir. Né? Uma pessoa dessa, ela não tem dúvidas. Quando a avaliação deixa dúvidas, ou quando a aula experimental deixa dúvidas, ou quando o cliente está confuso, a tendência é que ele não compre. Porque tomar a decisão de comprar, de se comprometer a fazer aula de Pilates por 3 meses, 6 meses, 1 ano, não importa, é uma decisão difícil. É difícil, né? É complicado. Você fala, pô, eu vou comprometer meu tempo, eu vou ter que me esforçar, eu vou me comprometer financeiramente. Então, para haver esse compromisso de tempo e financeiro, ele não tem que ter dúvida. Então, todo o processo tem que deixar, assim, sem sombra de dúvidas, que é a solução para o problema dele. E é por isso que a avaliação não dá tão certo, né?
Uma das coisas também que eu falo que o TFP mudou, né, nosso modo de pensar, ou até o modo da gente apresentar o nosso trabalho para o cliente, né? A gente sempre teve o nosso preço aqui da região. Eu tenho a minha estrutura é a maior estrutura aqui da região. Então, o pessoal já vê, né, eu não vou lá não, porque lá é mais caro, né? Ou as pessoas, não, eu vou. E aí a pessoa chegava aqui, eles sabiam que a estrutura era um diferencial. Eu sempre falei isso, eu não posso cobrar o mesmo que a menina que tem aqui do lado, que tem uma sala desse tamanho, né? Todo mundo sabe isso, que a estrutura é diferencial. Mas mesmo hoje a gente consegue resultados, né? Isso aí exatamente. E aí hoje a gente consegue mostrar que não é só a estrutura, que vai além da estrutura. Que além da estrutura, a nossa qualificação é diferente. Então, a nossa entrega de resultados é diferente, a nossa forma de trabalhar é diferente. Então, assim, a minha forma de trabalhar mudou, né? Eu não conseguia enxergar uma forma, igual a gente está falando das aulas em grupo, né? Eu não conseguia enxergar uma forma de dar aula igual ou semelhante para o grupo. Para mim era inviável, eu dava uma aula para cada um, e fazia coisas diferentes e ficava louca, né? E hoje não. Hoje eu consigo dar aulas semelhantes, claro, evoluindo para alguns, ou, né, fazendo mais básico com outros, isso, mas sempre mantendo uma aula mais parecida, e uma aula mais fluida, com comando verbal. Meu comando verbal mudou 200%. Então, é muito diferente. Como a gente está contando a sua história, ela é uma história de quem já tinha o estúdio, qual foi o impacto que você teve? Você disse que você tinha um público só que você trabalhava, que tinha mais facilidade. Aí agora, depois, você começou a atender públicos de outros, vamos dizer, de outros segmentos, né? Atletas, pessoas mais novas, homens, mulheres. Isso teve um impacto positivo no seu volume, acredito, no número de alunos, né? E na fidelização que você tem hoje, né? Com certeza. Hoje eu tenho muito mais alunos que fecham planos. Isso para a gente é um alívio, né? Porque eu sempre brinco assim, que eu deixo os pepinos para o meu marido resolver, né? Que a parte financeira é toda dele. Mas eu sempre estou ali de olho em tudo que está acontecendo. Então, eu sei, assim, ele sempre me fala, a gente teve um aumento muito grande em questão de fechamento de planos. Isso dá uma estabilidade, né? A gente fica muito mais tranquilo de saber que a gente tem aqueles planos e que aquele aluno vai ficar com a gente nesse tempo e que a gente tem certeza que a gente vai mostrar resultado, ele vai renovar. A maioria dos nossos alunos, eu tenho alunos que estão comigo há 11 anos. Então, assim, mesmo com essas mudanças que a gente teve agora, com TFP, com pandemia, e eles continuam com a gente. E eles sabem, eles observam que a gente muda. Né? Então, eles sempre brincam assim, ou quando eu compro um acessório, ou quando a gente implementa alguma coisa nova, eles falam, lá, a Tati está estudando, a Tati está mudando alguma coisa, eles sempre percebem essas coisas, né? Então, a gente hoje tem muito mais planos, tem alunos que vão vencer o plano e eles já falam, Tati, meu plano acho que está vencendo, né? Quanto que é? Mudou o preço? Então, eles mesmos já perguntam para a gente, quando que vai vencer? Porque eu quero me planejar. Então, isso é legal, porque a gente sabe que se ele está falando que ele vai planejar, é porque ele vai continuar, né? Eu tenho um paciente aqui, que é meu paciente há uns 8 anos, e aí ele fala comigo assim, e as contas fixas lá de casa é água, luz, pilates, internet, Netflix, aí ele já fala, eu brinco com ele, isso mesmo, pilates é conta fixa, e ele já sempre brinca assim, né, que ele já coloca como conta fixa. Então, essa questão de planos é importantíssimo. Para a gente é muita estabilidade, é muita tranquilidade. Isso dá uma saúde para a empresa, né, Tati? Sim, muita. Dá uma visibilidade, né? Para quem está aqui escutando a gente e não sabe o que significa isso, né? Quando você consegue vender um plano para um aluno teu, você está, né, se comprometendo com ele a entregar o serviço durante 3, 6 meses, um ano. Planejar a evolução dele, né? Exato. E aí você pode planejar melhor a evolução desse aluno durante esse período e o aluno está se comprometendo com você, né? A ir à aula e
no pagamento. Então, poxa, quando você tem ali, né, dezenas de alunos num plano anual, você já sabe que você vai ter uma previsibilidade de caixa. Então, você consegue planejar sua reforma, compra de equipamentos, manutenção, melhorias, né, retirada de lucro da sua empresa. Eu preciso contratar pessoas, agora eu vou treinar a minha equipe, eu vou investir aqui numa, sei lá, né, numa algo para dar mais conforto para o meu aluno, vou investir no meu marketing, né? Vou investir na minha formação. Então, você consegue ter essa previsibilidade. Isso é uma tranquilidade muito grande, né? Na pandemia ficou muito claro que a esmagadora 99% dos estúdios não tinha previsibilidade para o próximo mês. Todo mundo cobrando só mensalidade, né? E por que acontece isso, né? Esse fato de você não conseguir fazer o teu aluno se comprometer a ficar um ano no teu estúdio, ele tem uma razão muito mais profunda. Não é só porque você não ofereceu o plano, é porque você nem confia no seu trabalho. E é porque também o aluno também não confia muito, né? É como se ele tivesse com um pé dentro e um pé fora. Então, assim, eu tô aqui. No mês seguinte, eu não sei se eu vou fazer. Se ela pisar na bola comigo, eu vou embora, né? Se ela não souber o que ela faz, eu vou embora. Tipo isso. Toda hora é um ponto de sair, né? E quando você melhora a tua entrega, o teu aluno percebe. Na hora que você propõe para ele topa na hora. Né? E é engraçado assim, né? Você falou que o aluno percebe que você está fazendo um curso, você está implantando uma novidade nova, e tem gente que acha que o aluno não percebe quando você está insegura, né? Então, assim, o aluno percebe que você está implantando coisa nova, que você está melhorando, você está evoluindo, então ele está falando, olha, tá evoluindo. Da mesma forma que o aluno percebe quando você não sabe fazer uma avaliação, ou quando ele chega para uma aula experimental e vê que você está perdida, que você não sabe o que você vai fazer, que você não está fazendo um planejamento, você não faz o briefing, que é o que a Tati ensina, e você aplica, que o aluno chega já pronto, sabendo que ele vai receber um atendimento e vai fazer realmente uma aula experimental com o objetivo de melhorar para comprar, não uma aula experimental para ir até lá e fazer uma aula demonstrativa. Existe uma diferença entre aula experimental e aula demonstrativa. Então, o aluno percebe quando a coisa está muito boa e melhorando, e também quando a coisa está ruim piorando. Então, quando muita gente fala, os alunos vão embora, né? A Tati recebe muita coisa nas pesquisas que a gente faz. Os meus alunos vão embora, eu fico triste porque eles não ficam. E você tem alunos aí há 8, a 11 anos e você continua melhorando, entregando mais e fazendo esse planejamento que compromete, ele se compromete com você com um plano e você se compromete a melhorar ele o tempo todo. Sim. A gente, quando veio pandemia, né, e foi quando eu estava fazendo um workshop de aulas em grupo, e quando a gente decidiu investir no TSP, que a gente sabia que ia ser, né, que a gente ia crescer, a gente comprou mais um grupo de equipamentos, né? Então, agora a gente tem 3 estúdios aqui, 3 grupos de aparelhos, né, de equipamentos. Então eu tenho 3 Cadillacs, 3 chairs, então eu tenho ao todo 15 aparelhos aqui no estúdio. Tem 3 pranchas de mola, né? E aí todo mundo quando eles começaram a retornar daquela pausa de aula online, todo mundo, Tati, você é louca, esse negócio, a gente não sabe até quando essa pandemia vai durar, e você está comprando aparelho e está crescendo aqui, você é doida, e se o pessoal desistir de vir, e ficar todo mundo no online, eu falei, calma, isso aí foi uma coisa planejada, a gente estava pensando em colocar aulas em grupo quando veio a pandemia, né? E na verdade estava dentro do nosso orçamento, dentro do nosso caixa, e a gente sabe que uma hora isso vai passar, e aí quando passar a gente já vai estar preparado para isso, né? Sim. Então todo mundo achou que foi uma loucura, assim, a gente vai dar um jeito. E aí todo mundo gosta, né? Hoje a gente fala, o pessoal chega aqui e fala, eu vou lá, eu não preciso de ficar compartilhando aparelhos com todo mundo, que eu acho que isso é um baita de diferencial. Você chegar num estúdio pequeno, né? E às vezes, agora a gente vai trocar de aparelho, aí tem que passar álcool, limpa, e o tempo que você perde ali na aula, né? Então a gente conseguiu otimizar a nossa aula com isso, assim. A gente coloca os 3 alunos no aparelho, ele usa ali, só vamos limpar, fazer essa limpeza no final da aula. Então, a aula é muito mais dinâmica, né, dessa forma. Assim. E é legal que aconteceu com a Tati aqui no estúdio dela, que ela aproveitou o momento de pandemia, que as coisas estavam fechadas, e reformou, organizou, melhorou o estúdio.
E assim, as pessoas que estão preparadas, confiantes, sabem o que fazer, e elas aproveitaram e enxergaram na pandemia uma oportunidade para ampliar, para ganhar, porque muita gente não estava preparada e não vai aguentar, e não tem fôlego, ou não sabe, que é o que a gente fala sempre. Como você quer ter o seu estúdio próprio, como você quer ter mais alunos, como você quer ser realizada profissionalmente, se você é fisioterapeuta ou educador físico, se você não está preparada para atender a maior demanda que tem do mercado, que é o quê? Pessoas que têm dor no joelho, nas costas, pessoas que ficarem em home office, pessoas que não querem ir para uma academia com aglomeração, que querem um estúdio de pilates, e a pessoa não está preparada para isso. Então, é uma consequência de tudo, vai se acumulando, né? Eu já tive, com a pandemia, né, alguns pacientes que, a academia está fechada e tal, então eu vou começar aqui no Pilates, e aí quando a academia abrir, eu volto, e aí estão quase até hoje, aí fizeram plano de 6 meses, não, eu gostei daqui, eu vou ficar aqui, está me atendendo, tudo que eu fazia, fazia lá, ou consigo fazer aqui, ou eu descobri que eu preciso ganhar mais aqui, vou ganhar mais aqui do que lá. Então a gente tem vários pacientes que saíram de academia com a pandemia, né, e vieram para cá. E aqui, como é um bairro muito família, todo mundo se conhece, então o freio da igreja faz pilates com a gente, aí ele tá vindo da igreja, e aí ele encontra todo mundo, e ele, onde você tá indo, Frei? Tô indo pro pilates. Aí todo mundo, meu Deus, eu tenho que ir lá nesse pilates onde o Frei faz. Aí já veio tanto de gente da igreja que vem fazer pilates com a gente. Então, assim, é um bairro muito boca a boca mesmo, a gente tem muito isso. E aí agora, com essa questão de marketing digital e tudo, a gente está conseguindo ampliar e abrir um pouquinho mais fora do nosso bairro. Assim. Tati, você sabe uma coisa interessante? Pelo que eu ouvi você falar... O boca a boca é ruim e bom, né? O boca a boca é ruim e bom, né? Ele é maravilhoso quando você entrega resultados, quando você faz um trabalho incrível. Um trabalho ruim, ele também é do mesmo jeito. Exatamente. É verdade. Não adianta você atrair um monte de pessoas para o teu estúdio, fazer um trabalho ruim, uma avaliação sem sentido, o cliente fica confuso. Vai falar, não vai lá não, que eu já fui. Aí ele vai embora e não vai lá não, ó, já fui lá, é roubada. Né? Não vai lá na japonesa não, que não dá certo. O pessoal fala, né, que você fala bem para um, mas você fala mal para 10, né? Exatamente. Essa semana passada chegou um visitante lá no estúdio e eu tava lá, né? Aí, oi, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu quero saber informações. Lógico. Eu tava ali, eu fui atender a pessoa. Tudo bem, como é que você se chama? Muito prazer, eu sou a Tatiana. Você que é a Tatiana? Olha, eu perguntei para várias pessoas e só falavam de você. Vai lá na Tati. Vai lá na Tati fazer pilates que você vai ver. Essa sua dor nas costas aí vai passar. Acho que umas 10 pessoas me falaram, né, em lugares muito diferentes, assim, de você. Então, eu nem fui em outro lugar. Então, o boca a boca, ele é maravilhoso, né? É verdade. É um trabalho incrível. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, Tati. Existem muitas formas de dar aula em grupo, né? Existem muitas formas. Aqui no meu estúdio, eu tenho uma maneira de dar aula em grupo, um layout, né? Que foi o layout que eu decidi que caberia no meu espaço e que me traria mais vantagens na questão de entregar uma aula ótima para o meu cliente. E tem pessoas que fazem esse esquema de aula em grupo diferente. E aí, pelo que você estava explicando, eu vi que você tem uma maneira diferente de fazer. E só para deixar claro para quem está assistindo aqui para gente, né, quem está nos assistindo agora, quando você tem um jogo de aparelhos, né, um Reformer, Chair, Cadillac e Barrel, você dá uma aula no quarteto. Isso também é um grupo, né? A questão é que cada aluno seu está numa máquina diferente e aí você vai ter que aprender as estratégias corretas para fazer essa aula ser fluida, para fazer essa aula acontecer de uma maneira dinâmica, que o seu aluno tenha resultados, que ele não fique lá, né, professor, eu tô aqui esperando, né, aquela coisa chata, peraí, já tô indo, né, o aluno fica sem fazer nada. Então, existe uma forma de melhorar esse esquema. Existe uma forma, e a maioria das pessoas fazem o quê? Nesse estúdio, elas dão aula em trio. Então, quando ela aprende a fazer de uma forma melhor, ela passa a dar aula em quarteto. E isso melhora muito o negócio dela, né? Existe uma outra forma, que é você colocar os alunos em equipamentos iguais. Então, tem pessoas que fazem assim, 2 reformers e 2 chairs. Ou 2 reformers e 2 mat pilates.
Aqui no meu estúdio, a gente faz 4 reformers e 4 match, né? Como que você faz aí no seu? Aqui são 3. Então, eu geralmente uso, do lado de cá do estúdio, né, que está atrás da câmera aqui, ficam 3 chair e 3 reformer. Legal. Então, a gente geralmente ou usa os 3 aqui, né, e aí lá atrás eu tenho 3 barréis e os 3 Cadillac. E aí ficam os 3 lá. E aí eu consigo também, porque às vezes a gente atende 2 fisioterapeutas, né? Se uma estiver atendendo um grupo, a outra está atendendo um trio, uma dupla, e a gente geralmente divide o estúdio. Então eu falo, hoje eu vou atender do lado de cá, e aí ela fica do lado de lá. E aí na próxima aula a gente troca, né? Então a gente sempre atende trios, né? 3 e 3, né? Seriam 6, né? Mas sempre usando 2 tipos de equipamentos. Então, ou a Cherry Reformer, isso, ou o Cadillac, o Barrel, ou o Cadillac, a prancha de molas, que fica lá atrás também. Deixa eu perguntar para o chefe se eu posso. Posso dar uma dica para ela aqui nesse nosso podcast? Posso? Perguntar, porque, né, o chefe aqui que manda. Otávio, deixa eu perguntar uma coisa. Você já pensou na possibilidade que você pode melhorar ainda mais esse esquema de aulas em grupo? Para aumentar? Vou te dar uma ideia, tá? Que é como vários outros alunos do TSP estão fazendo. Você tem 3 equipamentos de cada. Você poderia, em vez de atender apenas 3, você poderia atender 6 alunos. Que isso é legal do ponto de vista, né, de regulamentação. Um fisioterapeuta ele pode atender 6 pessoas no horário. E você poderia, por exemplo, atender 3 pessoas lá no Cadillac e mais 3 na chair, né, ou no Barrel, e depois trocar. E aqui nas suas chairs e no Reformer a mesma coisa. 3 em um tipo de equipamento, 3 aqui, e na metade da aula você troca. Isso essa é a nossa intenção. Essa é a nossa intenção, assim. A gente eu atendo ainda só trios, né? Só atendo trio. Mas a intenção é acrescentar esse produto esse ano, esse serviço, né, para fazer 3 e 3, que seria um grupo de 6, né, e que a gente conseguiria baixar um pouquinho, talvez, o preço comparado com o preço do trio, né, e que a gente tem, aqui por enquanto a gente tem aula individual, então eu tenho pacientes que pagam para fazer aula sozinhos, e aí eles pagam, por exemplo, o preço de um trio. Legal. Né? Então, é uma paciente pagando o preço de um trio. E a gente tem o valor para trio. E aí, agora, esse ano, a gente quer implementar um grupo de 6. Que aí seria 3 e 3, e aí lá também 3 e 3. Implementa nos horários de pico. Os horários que para vocês são mais... Não precisa implementar o dia inteiro. Continua no seu esquema de individual e trio. E aí, nos horários de pico, que são, né, aqueles horários que tem mais procura, ofereça os grupos. Isso funciona muito e faz toda a diferença para o crescimento da empresa e para o crescimento dos profissionais. Porque eu vou te falar um negócio, dar uma aula em grupo nesse esquema, o profissional ele tem que crescer tanto para que essa aula seja boa, que é uma coisa linda de ver, assim, né? É lógico, né? Vocês já estão acostumados a dar aula em trio. Vai estudar um pouquinho mais, vai ser um pouquinho desconfortável no começo, mas é aquela zona de desconforto que te faz crescer. E como vocês já estão no esquema do TSP já há um bom tempo, para vocês dar aula nesse esquema de grupo vai ser muito legal. E em pouco tempo vocês se adaptam e vocês vão ver que a resposta dos alunos ela é fantástica. E é muito legal para a empresa. Muito bacana. Essa é a intenção esse ano. Que bom, que bom. Isso é muito legal. Você tinha me falado uma outra coisa a respeito de... Quando você estava falando do seu quadrinho lá dos objetivos e das dores, né? Que uma determinada pessoa colocou lá que tinha dor no joelho, e daí ela falou, nossa, eu nem lembrava que eu tinha essa dor no joelho. E essa é uma aflição dos profissionais, né, Tati? Que eles acham que eles têm sempre que dar aulas muito diferentes e ficar aprendendo exercícios muito diferentes, porque o aluno vai reclamar se a aula não tiver sempre uma novidade. Mas, gente, o aluno não lembra nem que ele tinha dor no joelho. Você acha que ele vai lembrar o que ele fez na última aula de Pilates? Exatamente. Às vezes, como aqui a gente faz esse rodízio de aparelhos, né? Então,
o aluno vem terça e quinta, então terça eu atendi aqui, Cherry Reformer, e aí na quinta eu vou lá no Cadillac. Aí às vezes ele chega e fala, hoje a gente vai fazer aqui, né? Porque mas a gente fez aqui na última aula, nem estava lembrando. Realmente, eles nem lembram. Então a gente fica nessa... É uma aflição que acho que as pessoas têm no início, né? De que, eu preciso pendurar o meu paciente aqui, porque ele gosta de malabarismo, porque ele viu uma foto e ele acha que Pilates é isso. Na verdade, não existe isso. Se o paciente não conseguir fazer o básico, não adianta eu querer pendurar ele e fazer um malabarismo com ele. Né? Então, a verdade é essa, que tem que ter um equilíbrio. Outra coisa que eu aprendi no TSP, que é a questão do desafio possível. Então, eu sempre falo isso com as meninas. A gente não precisa pendurar o paciente ali, não. Mas é interessante, você viu que ele evoluiu ali, que ele está conseguindo fazer um movimento com mais harmonia, que ele consegue fazer um movimento de forma mais fluida. Passa um desafio para ele e fala, olha, lembra que você não conseguia e agora você está conseguindo? O paciente vai embora daqui muito mais feliz, ele vai embora realizado e fala, poxa, esse Pilates está dando certo. Né? Então, eu sempre falo isso para as meninas, não esquece que a gente tem que sempre mostrar para eles que eles estão melhorando. Às vezes um paciente, eu tenho uma senhora de 96 anos, Caramba. Então, às vezes, ela é minha paciente há uns 7, acho que até mais, quase 9 anos, eu acho, por aí. E às vezes ela fala assim, nossa, eu estou fazendo esse exercício igual a minha filha. A filha dela tem acho que uns 60 e pouco. Aí eu falo, a gente vai fazer hoje igual a Sandra. Aí ela vai e faz o exercício, ela fala, você pode me filmar para eu mostrar para o meu neto que eu faço o exercício? Aí eu falo, posso. Aí ela fala, eu não sabia que eu conseguia fazer o exercício igual a minha filha faz. Aí eu ainda brinco com ela, e a senhora ainda faz muito melhor do que a sua filha. Aí ela fica toda feliz. Então, às vezes, é mostrar para eles, olha como é que você está melhorando. Né? A senhora usava uma mola amarela, olha, a senhora deu força. Eu estou conseguindo colocar uma mola mais pesada para a senhora. Ela é mesmo, eu nem estou sentindo que está tão forte assim. Então, ela está vendo que a musculatura dela está melhorando. Né? Então, isso é importante para ele se sentir, o ego dele sentir feliz também, né? E ele sentir que está resolvendo para ele. Não é uma mentira, a gente está falando a verdade, mas a gente está mostrando, né? E isso que você está falando é muito interessante, porque, em geral, as pessoas acham que o idoso é muito frágil. E aí, o Everton, a gente estava aqui, né, conversando sobre, né, sobre vocês, sobre os alunos, sobre as pessoas, né, as perguntas que chegam. E ele falou, nossa, o pessoal tem medo, né, de dar aula para idoso. Eles ficam ali, parece que segurando o idoso, como se o idoso fosse de vidro, né? E a gente, muitas vezes, o profissional que faz isso, ele boicota o desenvolvimento do idoso, né? Ele tem tanto medo, né, porque o idoso tem dor, tem artrose, tem hernia de disco, tem uma série de problemas ali, de doenças, ele tem tanto medo que ele impede que o idoso se desenvolva. Então, como é que isso acontece, né? Quando a gente tem domínio sobre o que nós estamos fazendo, quando a gente sabe fazer uma boa avaliação, um bom planejamento de aula, quando a aula é focada, né, para o resultado do cliente, para o objetivo dele, a gente não tem medo, né? E aí a gente pega esse idoso e evolui esse idoso. Então, a evolução, né? Tati, como é que eu evoluo o aluno? Ele sempre pergunta isso, eu tenho muito medo, como é que eu vou evoluir meu aluno? A evolução, ela não acontece se lá atrás você não tiver feito uma boa avaliação, um bom planejamento, e se você não tiver método para aplicar o Pilates, né? Porque não é só pegar, abrir a apostila e sair fazendo os exercícios. Você tem que saber para que você está fazendo aquilo, né? Como você vai aplicar aquilo, né? Em que momento do tratamento do paciente você vai aplicar aquilo? Aí ele evolui, né? No final do ano passado, Tati, a gente tem uma senhorinha aqui também, na parte da manhã, e ela ouviu de um médico que ela não podia levantar o braço acima de 90 graus. Porque o ortopedista falou que eu não posso fazer nada. E ela mora sozinha, né? Quem atende ela é uma das fisioterapeutas da manhã. E aí, no dia da avaliação, mas o que a senhora faz em casa? Tudo, eu faço tudo. Eu moro sozinha, eu que arrumo a casa. Sim, mas e se a senhora tiver que pegar uma... Não, eu pego a vasilha em cima. Tá, então a senhora faz tudo, faz. Mas o médico falou que eu não posso levantar o braço acima de 90 graus. Ela começou a fazer a aula,
E aí, toda vez que a fisioterapeuta da manhã falava com ela assim, a senhora agora vai levantar o braço assim. Aí ela falava, levantar eu não posso. Então tá. Levantar ela não pode. Aí a fisioterapeuta falou, Tati, me ajuda, não sei mais o que eu faço. Toda vez que eu mando ela fazer um exercício de ombro, ela fala que ela não pode. Aí eu falei, então tá, então a gente não vai falar com ela que ela vai levantar. Aí a gente começou a deixar o flex ali em cima do Cadillac. Aí eu falava assim, você pendura todo dia antes dela chegar, o flex lá em cima. Quando ela chegasse, eu falava assim, a senhora pode pegar aquele anel ali para mim? Aí ela ia lá, levantava o braço e pegava. Aí todo dia eu falava, então, todos os dias você vai me fazer alguma função que ela tem que alcançar alguma coisa no alto e a gente vai trabalhar com ela assim. Não usa a palavra levantar, né? E aí a gente começou a trabalhar com ela dentro da função. E aí a gente filmava, né? A gente começou a filmar ela falando, eu não posso levantar. E depois ela começou a filmar e no final a gente mostrou para ela, tá vendo? Tudo que a senhora fez foi levantar o braço, mas a gente deu uma função diferente. Ela, meu Deus, eu nem percebi. Aí eu falei, pois é, a senhora não percebeu, mas a senhora consegue, sem dor, a senhora consegue, né? Claro que a gente está fazendo um trabalho gradual e tudo. Mas ela ficou, gente, eu não sabia que eu conseguia. Aí eu falei, mas a senhora consegue. Vamos continuar que a senhora consegue. Olha só como uma orientação limita a vida da pessoa e ela se bloqueia, né? Eu não posso fazer. Né? Isso vem muito dos médicos, né? Infelizmente. Infelizmente, eu já ouvi várias histórias. Olha, né? Não pode fazer. Não posso fazer nunca mais isso. Tá, como é que você vai viver, então? Né? Não é bem assim, a gente precisa recuperar essa função. E isso que você fez nada mais é do que o que a gente discute lá dentro do TSP, que é foco na tarefa. Né? Sim, tarefa, isso mesmo. Quando a gente coloca o foco na tarefa, o aluno, ele para de prestar atenção, né, naquilo, levantar o braço, e ele vai lá pegar o objeto que você está pedindo. E, de repente, ele faz o movimento. Então, isso é muito rico, né? Muito legal. Muito. E, Tati, agora a gente ainda está indo para o final, por causa já do mais de uma hora, né, de podcast. Como é que você se sente hoje, depois de ter conhecido o TSP? Como você se sente hoje na parte pessoal, profissional? Quais são os seus objetivos agora? E a pergunta que a gente faz para todo mundo, se você se sente uma profissional referência para os seus alunos, se você tem um estúdio hoje de Pilates que é referência, principalmente no tratamento da dor. Vamos lá. Hoje me sinto muito mais segura. Eu sempre brinco assim, como o bairro aqui, igual eu falei, né? É um bairro que as pessoas são muito amigas, são um bairro muito antigo. Sempre me indicaram assim, né? Vai na japonesa. E aí eu sempre ficava, poxa, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas estão me indicando e são pessoas, né, às vezes mais idosos, quanta responsabilidade eu tenho para tratar da dor delas, né? E aí eu tive essa insegurança, assim, hoje eu tenho muito mais segurança, tanto para lidar com essas indicações, eu falo, não, vem, a gente vai resolver seu problema e a gente resolve mesmo. E eu tenho muito mais segurança em passar isso para a minha equipe. Assim. Acho que foi um dos problemas que eu mais tinha, de como ensinar, como, né, aprender com elas, mas também como passar isso, todo esse conhecimento tão rico que a Tati me ensinou, que eu queria passar para elas, mas eu tenho que, né, dar o meu toque, o meu jeito, e implementar isso na nossa vivência aqui, né? A gente aprende lá no TSP, mas a gente tem que trazer para o que a gente vive. Então, hoje eu tenho muito mais segurança, eu estou treinando uma fisioterapeuta para tarde, né? Então, eu sempre, agora, hoje, né, depois de 11 anos, eu tenho uma carga horária que eu consigo ir administrando para eu trabalhar um pouco menos. Né? Apesar de que a gente fala que quem é dono nunca trabalha menos, mas a gente nunca pensa menos, né? Mas a gente eu tenho 2 filhas, então eu tenho que me organizar para entrar na rotina que eu consiga vivenciar também, né, as minhas meninas. Então hoje eu tenho essa segurança de treinar e falar, não, eu vou deixar os pacientes aqui em mãos qualificadas, né, com pessoas que têm qualificação para cuidar deles, porque eu sempre falo isso, o dia que um fisioterapeuta aqui pisar na bola ou fizer alguma coisa que não é interessante com o meu cliente, quando ele sair daqui, ele vai sair daqui falando mal de mim, porque eu sou a dona do estúdio, né, às vezes ele veio aqui, eu fui lá procurar a Tati, mas
ela lesionou meu joelho. E aí pode ter sido até uma das meninas que trabalham comigo, mas o espaço tem o meu nome, né? Tem toda a minha carga aqui de 11 anos. Então eu preciso, né? Eu aprendi, eu ganhei segurança nesse ponto para conseguir transmitir isso para que as meninas consigam trabalhar da minha forma. Assim. Que ótimo, que ótimo. E você se sente um profissional, um estúdio referência? Com certeza, total. Muita referência aqui. Eu sempre falo que um desafio para mim aqui é esse. Se eu pudesse, eu atenderia todos os meus pacientes, né? Mas eu não tenho, meu dia só tem 24 horas, eu não posso passar as 24 horas aqui atendendo todo mundo. Mas, assim, com certeza, eu falo que hoje o que eu passo para a minha equipe, elas percebem todo o conhecimento que eu adquiri com o TSP, nesses anos de clínica, né? Então, hoje é segurança, eu falo que eu tenho muita segurança, com certeza. Eu me sinto muita referência aqui, eu falo, pode mandar que eu dou um jeito. Eu consigo tratar. E quais os seus planos agora para os próximos anos? O que você quer fazer? Agora você já falou dessas aulas, né? Em 6 pessoas. Que você pode... Esse ano o objetivo é implementar, né, essa aula de 6, com 6 alunos. E a gente ainda tem um objetivo assim, maior, que a gente ainda está trabalhando, que a gente pensa em abrir um outro estúdio em outro bairro. Então, assim, a gente está planejando ainda, né? Vendo a viabilidade, estudando também regiões, onde seria interessante. Igual quando a gente abriu aqui, fazendo um plano de negócios para poder expandir o nosso estúdio. Legal. Quer falar uma coisa, Tati? Eu quero. Tati, o que você diria hoje, sabendo tudo que você sabe, já tendo estudado tudo que você estudou, aplicando as estratégias que você aprendeu lá no TSP de uma maneira assim tão responsável e tão, né, tão com afinco mesmo, o que você diria hoje para aquela Tati que começou há anos atrás, lá atrás, que estava começando e enfrentando aquelas 1000 dificuldades? O que você falaria para ela? Nossa, falaria que vai dar certo. Que a gente precisa estudar, precisa batalhar mesmo. Na época, quando eu abri o estúdio, eu falava, nossa, eu não vou dar conta. Porque, assim, eu tinha planejamento já, eu quero construir uma família, eu quero ter filhas, mas eu falava, como que eu vou ter filhos se eu trabalho 7 até as 21? E eu achava que eu não ia dar conta de verdade, assim. Tanto essa questão de ter é uma responsabilidade muito grande, você ter um espaço onde você vai atender pessoas, cuidar de pessoas é uma responsabilidade muito grande. Então eu achava que eu ia durar alguns 5 anos. Eu achava que eu ia durar uns 5 anos aí, mas na verdade a gente já foi para 11. Então eu acho que eu diria, vai dar certo, continue estudando, continue se dedicando. Continue, eu falo assim que além de estudo, tudo é coração. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de troca. Então, meus clientes que chegam aqui, eu brinco com as meninas, gente, eles não são os nossos amigos, mas eu trato como se fosse, porque eu cuido como se fossem meus amigos, assim, e da minha família, né? Então, eu falo que tem que ter estudo, tem que ter comprometimento, mas tem que ter coração também. Assim, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Fazer com carinho, com cuidado, porque a gente está lidando com a vida das pessoas. Legal. Exatamente. E tem que ter coragem, né, Tati? Muita coragem. E não desistir, a gente vai ter sempre obstáculos, tudo que a gente quiser, né? Tudo que eu quero, por exemplo, daqui para frente, que eu quero implementar, que eu quero colocar, tudo vai ter obstáculos. Então, a gente tem que ultrapassar essa pedra no meio do caminho, né? Exatamente. A gente tem que fazer um esforço grande, muito grande, para ser a profissional que a gente quer ser no futuro, né? Não vem de graça. Com certeza. Não vem. Eu tenho certeza que ao longo dessa sua jornada, você teve que assumir diversas estratégias diferentes em cada momento, né? Porque não é? Cada estratégia que você implementou no seu estúdio te levou até o próximo passo.
Sim. Até o próximo passo. Aí, quando você entrou no workshop de aulas em grupo, opa, você foi para um outro nível de maturidade do teu negócio, do teu trabalho. Aí depois você entrou no TSP, foi para um outro nível. E agora você abriu a sua cabeça para possibilidades e já está enxergando, ó, se eu quiser crescer a minha empresa, eu vou ter que implementar as aulas em grupo. Aí eu vou abrir, né, eu estou treinando a minha equipe, já estou me aperfeiçoando nisso. Agora eu vou abrir uma outra unidade. Então, desculpa. Então, entender isso, né, que a gente tem que se esforçar muito para ir para o próximo passo é importante, porque infelizmente tem gente que acha que abriu o estúdio e pronto. Agora eu vou sentar aqui e esperar os clientes chegarem. Exatamente. Mas a sensação... mas quando eu falo assim, que quando eu abri, eu achava que seria assim, você abre a porta e todo mundo entra, né? E na verdade não é isso. Né? Você tem que ter o esforço para captar o cliente, você tem que ter o esforço para manter o cliente, né? Para fidelizar o cliente, é muita coisa, mas é muito bom quando a gente faz o que a gente gosta, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar o TSP, eu precisei, no meio do ano, dar uma pausinha, porque eu tive alguns problemas familiares, né? Perdi alguns familiares e tudo, então eu precisei me dedicar para ajudar no cuidado deles. Mas eu lembro das minhas meninas falando, mãe, você não vai dormir? E eu sempre estudei de madrugada, que é um horário que eu gosto de estudar, e depois com filhos também, elas vão dormir, eu ia estudar. Aí elas olhavam na tela e falavam, ah, não, a sua professora está aí de novo, que era a Tati. Aí eu falava, A Tati ela é odiada pelos familiares dos alunos. E ela falava, a sua professora está aí de novo. Aí eu falava, a mamãe tem que assistir a aula, a mamãe precisa estudar. Ah, mãe, mas você já formou. Eu falo, mas a gente forma, não fica achando que quando você formar, você não vai estudar mais. Depois que a gente forma, a gente estuda mais ainda. E ela, então tá bom. Mas toda vez que ela viu a Tati na tela do computador, ela falava, sua professora está aí de novo. Ontem, conversando com uma das nossas alunas, eu descobri que todos os dias, às 5h20, 5h30 da manhã, o marido dela acorda com o som da minha voz. Porque ela falou, eu acordo para me arrumar e eu já ligo a Tati e o meu marido acorda todo dia ouvindo ela, pô, a Tati de novo. Mas aqui, uma coisa que meu marido, depois que a Tati, né, abriu a minha mente para essa nova possibilidade de aulas em grupo, a possibilidade de dar uma aula mais fluida, de uma forma menos metódica, assim, porque eu era muito assim no meu início, meu marido virou seu fã, né? Toda vez ele fala, não, escuta tudo que a Tati fala, porque eu sempre te falei isso e você nunca me escutou. Que bom. Bom, mas no fim ele ficou feliz, né? O outro marido também. Muito. Mas o tanto que ela cresceu, o tanto que ela se desenvolveu e o que isso representa para a nossa família, né? Porque é isso, né? É um negócio que representa para a família, né? Sim, com certeza. O tanto que representa, tá perdoado, tá tudo certo, vale a pena, é só seguir. Isso mesmo. Tati, a gente queria agradecer a sua participação aqui, muito obrigado. Foi legal a entrevista, o podcast com você, porque você contou uma história diferente de uma pessoa que já tem um estúdio, já tem uma estrutura e conseguiu não só ampliar, como conseguiu trazer alunos diferentes, você conseguiu aplicar as estratégias novo, e você, né? Aplicando a forma certa de avaliar, de fazer algo experimental, você acaba não brigando por preço, mas sim por qualidade, né? Então, você tem estratégia de fidelização, você tem até esse processo que você melhorou, que é aplicado dentro do TSP, que é da cartinha, né? Eu estava até pensando aqui que a gente vai ver se a gente vai compartilhar esse protocolo lá no TSP e vai chamar protocolo TN. Que honra! Então, a gente vai combinar de você dar uma aula lá na comunidade para você ensinar o protocolo TN, tá? Não, eu acho que vai ser válido, é muito legal. Talvez a pessoa não vai usar um quadrinho ali, mas vai abrir a cabeça para outras coisas. Então, a gente vai batizar o protocolo com o seu nome, tá? Obrigada. E só avisando para quem assistiu ou vai assistir depois, para vocês não deixar de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário aqui para a gente, para a Tatiana, para a Tati. Para a Tati. E muito obrigado.
Quer dar um recado final? Tati, obrigadíssima por você ter vindo aqui contar a sua história. Adorei o nosso bate-papo. Foi legal que a gente trocou realmente umas figurinhas diferentes aqui. Gostei muito. Parabéns por tudo que você conseguiu construir aí no seu estúdio, né? Por você ter realmente assim se disposto a olhar aquelas estratégias todas e aplicar dentro do seu estúdio. E eu fico feliz que você esteja, né, melhorando o teu negócio, melhorando a tua vida pessoal, né? Trabalhando menos, se sentindo mais feliz com o seu trabalho, menos cansada. E podendo proporcionar também, né, mais coisas para a tua família, mais tempo para eles, mais segurança, né, realizações de outros planos. Então, eu fico muito feliz e, assim, tomo os seus resultados como meus também, porque Com certeza. Sabe, eu tenho o maior carinho pelo resultado dos meus alunos, que eu falo, gente, que legal, né? Eu pude, de alguma forma, contribuir um pouquinho para melhorar a vida de uma família, né? E de saber que você está construindo, tá trazendo esse conhecimento para a sua equipe, né? Então não é só uma família, são as famílias das suas fisioterapeutas também aí e para os seus pacientes. Então, assim, eu não poderia ficar mais feliz. Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, Tati, de verdade. Depois que né, o workshop e o TFP entraram na minha vida, foram muitas mudanças, né? E eu falo isso porque eu já tinha o estúdio há 11 anos. Então, você fala assim, não, mas está dando certo, é um negócio que está dando certo. Mas quando você vê que você pode melhorar, que às vezes você chega num ponto, eu tinha chegado num ponto realmente que eu estava me sentindo assim, empaquei aqui. E agora, o que eu vou fazer para conseguir captar mais clientes, né? E aí eu fui vendo, o TSP abriu a minha cabeça para outras coisas que estou implementando ainda, a gente está em processo, mas só tenho a agradecer. Tudo que você fez por mim, ainda tem muitas aulas para assistir, muita coisa para aprender. Toda live que você coloca, eu coloco o fone, vou lá escutar. Então, assim, estou sempre ali, estou sempre comentando, mandando algum comentário, porque você mudou minha vida. Muito obrigada, de verdade, de coração. Feliz demais. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Sucesso para você. E tudo de bom, que o seu estúdio continue crescendo. E me avisa quando você abrir a segunda unidade, quando você implementar as aulas em grupo. Pode deixar, pode abrir sim. Eu tô vendo que daqui a um ano a gente vai repetir esse podcast aqui e você vai mostrar a sua segunda unidade. Nova unidade, se Deus quiser. Muito obrigada. Um beijão, Tati. Beijo. Tchau. Não deixe de curtir e deixar o seu comentário aqui para a Tati. Né? Fala aí se ela conseguiu tocar o seu coração e te dar uma inspiração, uma coragem para você também tirar os seus sonhos do papel e construir o seu estúdio e, enfim, realizar tudo que você sonha. Tchau, gente. Tchau.